Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como sempre eu quero lembrar aos irmãos que além dessas videoaulas nós disponibilizamos materiais adicionais para apoio no estudo, tanto para alunos quanto para professores. Nós disponibilizamos um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF e também disponibilizamos reflexões em áudio com base nas leituras diárias de cada uma das lições. Infelizmente, nessas duas últimas lições, nós não conseguimos gravar os áudios das leituras diárias, mas a partir do próximo trimestre nós estaremos retomando esse trabalho. Mas enfim, caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, eu estarei deixando os links para download logo abaixo do vídeo no YouTube, bastando clicar na opção mostrar mais que os links estarão lá, tanto para download dos esboços escritos, quanto para download dos áudios também das reflexões diárias. E caso algum irmão prefira receber esses esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço que nós estaremos cadastrando e enviando semanalmente para os irmãos. E eu quero lembrar aos irmãos que todos esses materiais que nós disponibilizamos, eles não substituem as aulas presenciais. E na nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu quero ainda aproveitar para pedir aos irmãos que se inscrevam no nosso canal para que possam saber de forma automática toda vez que novos vídeos forem postados. E além disso, eu quero pedir para os irmãos que compartilhem os nossos materiais através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste primeiro trimestre de 2017, o tema As obras da carne e o fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E a lição de hoje é a lição de número 13, a última lição deste trimestre, que tem por título Uma Vida de Frutificação. Vejamos agora, então, quais são os tópicos que nós estaremos abordando durante essa videoaula. Primeiramente, nós vamos entender o processo de frutificação. Em seguida, nós falaremos sobre os pré-requisitos para a frutificação. Depois, nós falaremos sobre o propósito da frutificação. Em seguida, nós falaremos sobre a necessidade de frutificação, ou seja, por que é necessário frutificarmos. Depois, nós faremos uma rápida revisão sobre as virtudes do fruto do Espírito. E, por fim, faremos aí a nossa conclusão. Bom, nessa aula, irmãos, praticamente nós não veremos quase que nenhum conceito novo, mas nós apenas vamos revisar uma série de pontos que nós aprendemos durante esse trimestre e que se referem ao tema da lição de hoje, que é uma vida de frutificação. Então nós vamos ao primeiro tópico, onde nós falaremos sobre o processo de frutificação aí propriamente dito. Então, para nós entendermos o processo de frutificação, primeiramente nós temos que ver o que a Bíblia nos diz lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Então, irmãos, nós temos aqui um dos relatos do período da criação, onde Deus fala sobre a árvore frutífera, sobre a árvore que dá fruto segundo a sua espécie. Ou seja, irmãos, é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, pelo fruto que a árvore produz, você consegue saber que tipo de árvore que é aquela. E dentro desse mesmo contexto, olha só o que a Bíblia nos diz lá em Mateus 7, dos versículos 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui, Jesus ele fala sobre os falsos profetas e diz que eles são conhecidos pelos seus frutos, ou seja, por aquilo que eles fazem.
E Jesus diz ainda que uma árvore boa dá bons frutos e que uma árvore ruim, ela dá frutos maus. Ou seja, mais uma evidência que a forma de se conhecer a árvore é pelo seu fruto. E toda pessoa, irmão, seja cristão ou não, ela sempre vai frutificar. Mas o que realmente diferencia é o tipo de fruto que é produzido. O fim daquela árvore que produz frutos ruins, como diz os versículos que foram lidos, é ser cortada e jogada no fogo. E isso vale tanto para ímpios quanto para os crentes. Todo cristão, mesmo que ele proclame o nome de Cristo, mas se ele não der bom fruto, ele será como uma árvore inútil que é cortada e lançada no fogo. Então, tanto crentes quanto não crentes produzem frutos. A diferença é que quem não está ligado em Cristo não produz frutos bons, mas frutos maus. E o cristão, ele deve produzir frutos bons. Nós vamos ver mais adiante qual que é o resultado, o que acontece caso o cristão não frutifique. Bom, o processo de frutificação ele pode ser entendido se nós analisarmos o capítulo 4 do livro de Marcos, do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, onde Jesus conta a parábola do semeador. E nessa parábola, Jesus ele fala de três coisas. Primeiro ele fala do semeador. Quem é o semeador? O semeador é aquele que prega a palavra de Deus. E Jesus fala também sobre a semente. A semente, ela representa a própria palavra de Deus. E não somente isso. Jesus fala também da terra, ou das terras em que as sementes são lançadas. E essa terra, ela representa o coração daqueles que ouvem a palavra de Deus. E Jesus, ele diz nessa parábola que as sementes que estavam sendo semeadas, elas caíram em 4 tipos diferentes de terra. Jesus diz que algumas caíram pelo caminho e que vieram os passarinhos e comeram essas sementes. Irmãos, o solo que é duro, que ele é compactado, o solo duro da estrada, ele impediu que as sementes penetrassem nele. E, portanto, elas ficaram onde? Ficaram na superfície. E por isso ficou fácil para as aves virem e comerem essas sementes. E essas aves, elas representam Satanás, que vem para tirar a mensagem que foi semeada. E Jesus continua dizendo que outras sementes caíram nos pedregais, onde não havia muita terra. Aí elas cresceram num solo que era muito raso, aí veio o sol e secou a umidade das plantas, então elas secaram também. Então aqui nós temos a representação daquelas pessoas que ouvem a palavra, que elas aceitam com alegria, só que depois de pouco tempo elas abandonam a palavra. Por quê? Porque essa palavra não criou raízes nos seus corações. E aí Jesus continua dizendo que outras sementes caíram entre os espinhos, caíram no meio dos espinhos. Os espinhos, eles roubam a água, eles roubam o alimento, eles roubam também a luz e também o espaço daqueles brotos que estão nascendo. Então os espinhos, eles crescem e as sementes acabam ficando sufocadas. Jesus aqui está falando das pessoas que ouvem a mensagem, só que quando surgem as preocupações, as ilusões desse mundo, a palavra ela acaba sendo sufocada e ela não produz bons frutos. E Jesus também fala das sementes que caíram no 4º tipo de terra, que é o que ele chamou da boa terra. Conforme nós vemos, olha só, em Marcos 4:20, e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então essas são as pessoas que ouvem e aceitam a palavra, e não somente isso, mas elas também produzem uma grande colheita, ou seja, elas produzem muito fruto. E para cada semente, irmãos, que é plantada, existe sempre uma expectativa de que ela produza fruto, ou seja, de que essa semente ela frutifique. Sempre existe essa expectativa. Então, nós podemos entender que o processo de frutificação ele se inicia com a semeadura da palavra. E o fruto nada mais é do que o resultado, está na tela dos irmãos, ó, do desenvolvimento da semente
que caiu na boa terra. Isso significa, irmãos, que não é possível produzir o fruto do Espírito sem ter recebido a palavra no seu coração. Tá? Então, basicamente é assim que funciona. Agora, após uma pessoa ser evangelizada e ela receber a palavra, tem que existir uma continuidade desse trabalho. Uma vez que, pelo fato de ser recente aquele plantio daquela semente, é muito fácil para o inimigo retirar aquilo que foi plantado, uma vez que ainda não criou raízes. É como uma pequena planta que começa a crescer, ela ainda não tem raízes fortes, então ela acaba sendo frágil e fácil de se arrancar. Então isso significa, irmãos, que além do plantio também é necessário cultivar, é necessário o cultivo dessa semente que foi plantada, é necessário o cuidado com essa semente que foi plantada e também com a planta quando ela começa a crescer, regando, cuidando dela. Isso significa então que o trabalho ele apenas começa após o evangelismo. O evangelismo não é o fim, mas é o começo do trabalho. Depois que se evangeliza a pessoa, que ela aceita Jesus, que ela recebe a palavra, a partir dali começa-se todo um trabalho de cuidado, de pastoreio desta pessoa. Ela precisa ser discipulada. E nem sempre, irmãos, é a mesma pessoa que evangelizou é a que vai cuidar dessa pessoa que foi evangelizada. Ou seja, nem sempre aquele que plantou é quem vai regar essa semente que foi plantada. Então, por se tratarem de atividades diferentes, né, um planta e o outro rega, pode acabar surgindo uma dúvida. Quem que é mais importante? Aquele que planta ou aquele que rega? Ou, em outras palavras, quem é mais importante? Aquele que evangeliza ou aquele que cuida, aquele que pastoreia, ou aquele que discipula? Olha só o que a Bíblia nos diz sobre isso lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então nós vemos aqui, irmãos, que os trabalhos, evangelismo, pastoreio, discipulado, enfim, eles são importantes. Porém, a importância é em relação aos trabalhos em si e não em relação a quem os executa. Isso significa que trabalhar na obra de Deus não é motivo para glorificação pessoal. Por quê? Porque toda honra, toda glória tem que ser direcionada a Deus. Bom, tendo entendido aí como se inicia esse processo de frutificação, nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre os requisitos para a frutificação, ou seja, o que é necessário para que se possa frutificar. Lembrando, irmãos, que o fruto do Espírito só pode ser produzido após a pessoa receber o Espírito Santo quando ela aceita Jesus como Senhor e Salvador. Agora, isso também não significa que todo aquele que aceitou Jesus vai produzir o fruto do Espírito. O que se espera, obviamente, é que todo crente produza o fruto. Porém, como nós vamos ver mais adiante, nem todos produzem o fruto, ou nem todos manifestam as virtudes ou as qualidades desse fruto, infelizmente. Então, nós vamos ver mais adiante sobre isso e nós vamos ver também qual que é o fim desses que não frutificam. Muito bem, irmãos. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 15, nos 5 primeiros versículos, nós temos uma ilustração muito boa, uma ilustração perfeita sobre a frutificação, principalmente no que se refere a esse tópico, que são os requisitos para a frutificação. Então, essa passagem bíblica ela nos mostra o que é necessário para se frutificar. Olha só, está na tela dos irmãos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, nessa parábola da videira verdadeira, Jesus ele fala primeiramente sobre a videira, depois ele fala também sobre o lavrador e por fim ele fala sobre as varas. Entendam que as varas como sendo os ramos ou os galhos, dependendo da tradução. E o lavrador,
Na verdade, a videira, nesta parábola, ela representa quem? Ela representa o próprio Senhor Jesus. O lavrador, ele representa quem? Ele representa Deus Pai. Deus, ele é o lavrador que cultiva a videira, que cultiva também os ramos dessa videira. E os galhos, ou varas, ou ramos, enfim, eles representam os crentes, ou seja, representam aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então aqui estão enquadrados tanto os crentes sinceros como também os falsos crentes. Ambos são representados aqui pelas varas, ambos são representados aqui pelos ramos. Obviamente, cada um terá um fim diferente, né? Nós vamos ver sobre isso depois. E nesse contexto, então, nós temos as varas que dão fruto e nós temos também aquelas que não dão fruto. Ou seja, tem a videira, que é o Senhor Jesus, tem o lavrador, que é Deus Pai, tem as varas, que são os crentes. Tem aqueles que frutificam e aqueles que não frutificam, mesmo estando ligados a Jesus. E Jesus ele fala sobre o que vai acontecer com cada tipo de vara, o que vai acontecer com aquela que frutifica e também com aquela que não frutifica. Então, primeiro, vamos ver o que vai acontecer com aqueles ramos que não dão fruto. Olha só o que a Bíblia nos diz. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, ou seja, arranca fora. Então, nós vemos que a primeira coisa que vai acontecer com os ramos que não frutificam é que eles vão ser retirados da videira. A vara ela será retirada da videira. O propósito da vara, como nós já comentamos, é dar fruto. E se ela não frutifica, ela não tem valor para o lavrador. E por isso ela é tirada. E uma vez que ela esteja fora da videira, porque ela vai ser arrancada da videira, olha só o que vai acontecer. João 15,6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, uma vez fora da videira, os ramos que não dão fruto, eles vão ser lançados no fogo, eles vão queimar. Irmãos, para que um galho ele possa produzir fruto, é indispensável que ele esteja conectado na videira, que ele esteja conectado ali, porque depende da videira, depende do caule ali, para que ele receba todos os nutrientes necessários para que ele possa frutificar. Em outras palavras, os ramos eles permanecem cheios de vida enquanto eles estão ligados na videira. Eles devem se alimentar dessa fonte para dar fruto. E, estando fora da videira, esses ramos eles não vão receber esses nutrientes. Então, o que vai acabar acontecendo? Eles vão acabar secando e depois eles serão queimados pelo fogo. Então, é isso que acontece com os ramos ou com as varas que não dão fruto. Agora, e o que acontece com as varas que dão fruto? Olha só o que a Bíblia nos diz em João 15, versículo 2, parte B. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, aqueles que dão fruto, eles passam por um processo de poda, ou seja, o lavrador vem e ele poda o ramo. Esse ramo ele é limpo. Nós estamos falando aqui de um processo de limpeza que tem por objetivo tirar qualquer coisa que possa impedir o fluxo vital entre a videira e o ramo. Então nós podemos entender isso como parte do processo de santificação. E uma vez limpo, o ramo ele passa a produzir mais frutos ainda. Tá? Quando se poda, quando se apara os ramos, a produção de frutos ela fica maior, aumenta-se essa produção de frutos. E os ramos produtivos, quem são? São os crentes sinceros, que por meio de uma vida, por meio de uma união viva com Jesus Cristo, eles produzem muitos frutos. Então, com base nisso, nós podemos verificar aqui quais são os requisitos para a frutificação, ou seja, o que é necessário para que se possa frutificar. Então vamos lá, recapitulando alguns versículos que foram lidos. Primeiro, João 15, 2, parte B. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, um dos requisitos para que se possa frutificar é a poda do Pai, ou seja, a limpeza por parte do Pai. Esse é um dos requisitos para que se possa frutificar. Sem isso não é possível frutificar.
Depois nós temos em João 15:5, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, irmãos, além da poda ou da limpeza pelo Pai, é necessário também a nossa permanência em Cristo, mas não somente isso, é necessário também a permanência de Cristo em nós. Olha que coisa interessante isso, irmãos. A nossa permanência em Cristo e a permanência de Cristo em nós. A nossa permanência em Cristo significa ou refere-se à nossa comunhão com Cristo. Agora, a permanência de Cristo em nós, ela se refere à nossa semelhança com Cristo aqui na Terra. Está falando aqui sobre santidade, sobre a santidade de Cristo brilhando em nossa vida. Então, quando fala sobre a permanência de Cristo em nós, está falando sobre a semelhança dele em nós. E, além da poda pelo Pai, de estar em Cristo, de Cristo estar em nós, é necessário também ter uma vida controlada pelo Espírito Santo. Isso também é um outro requisito, né, ter a vida controlada pelo Espírito Santo, como nós vimos aí no decorrer do trimestre. Não é possível, irmãos, produzir nenhuma das qualidades, nenhuma das virtudes do fruto do Espírito, se não for pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, nós não conseguimos produzir o fruto do Espírito por nós mesmos. E um ponto importante a se saber é que esse desenvolvimento do fruto ele não é algo instantâneo, tá? Mas ele ocorre de forma progressiva, dia a dia. O desenvolvimento do fruto, como está na tela dos irmãos, ocorre à medida em que nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E além disso, irmãos, é importante frisar também que toda árvore que dá frutos, ela está sujeita a pedradas. Aquele que não frutifica, irmãos, dificilmente ele vai ser apedrejado por alguém. Ou seja, aqueles que apresentam as virtudes ou as qualidades do fruto do Espírito, eles são mais sujeitos a ataques, eles são mais sujeitos a afrontas. E nesses ataques, nessas afrontas, nessas adversidades, o fruto ele é provado. E não somente isso, mas ele também é aperfeiçoado nas nossas vidas. Bom, nós relembramos como é o processo de frutificação, nós também relembramos quais são os requisitos para se frutificar. Agora nós vamos ver quais são os propósitos dessa frutificação. Então, primeiramente, vamos relembrar o que é o fruto do Espírito, conforme nós já aprendemos nesse trimestre. Até porque quando a gente fala sobre uma vida de frutificação, a gente está falando do fruto do Espírito, frutificar, produzir o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito consiste das 9 virtudes da personalidade de Deus, implantadas pelo Espírito Santo no interior do crente, com a finalidade de conduzi-lo à imagem de Cristo. Irmãos, reparem que nessa definição nós já temos o primeiro propósito da frutificação. E que propósito que é esse? Esse propósito é nos conduzir à imagem de Cristo. Então, esse é um dos propósitos da frutificação. Só que ele não é o único propósito, tá? Olha só o que a Bíblia nos diz também em João 15:8 e em João 13:35. Então, primeiro João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. E agora em João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, nesses versículos nós temos as evidências dos que são discípulos de Cristo. Em João 15:8 nós vemos que são discípulos aqueles que dão fruto. E em João 13:35 nós vemos que aqueles que amam são discípulos de Cristo. E o fruto do Espírito, nós devemos nos lembrar, em relação a ele, o amor é a primeira e principal qualidade dele. Então, quando fala que aquele que ama é discípulo, significa que aquele que produz a virtude do fruto do Espírito, que manifesta a primeira e principal virtude, é discípulo de Jesus. Então, nós temos aqui um outro propósito do fruto do Espírito, que é evidenciar que somos discípulos de Cristo.
Agora, nos conduzir à imagem de Cristo e evidenciar que nós somos seus discípulos não são também os únicos propósitos da frutificação. Olha só o que a Bíblia nos diz, olhando novamente João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então nós temos aqui o maior e o principal propósito da frutificação. E que propósito que é esse? É o propósito de glorificar a Deus. Então, nós podemos aqui fazer um resumo do tríplice propósito da frutificação. Então, o propósito da frutificação, nos conduzir à imagem de Cristo. Outro propósito da frutificação, evidenciar que nós somos discípulos de Cristo. E o terceiro e principal propósito, que é glorificar a Deus. Bom, após nós termos falado aí sobre o propósito da frutificação, nós vamos falar agora sobre a necessidade de frutificação, ou seja, por que é que efetivamente nós temos que frutificar? Tá? Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer para iniciar esse tópico. Por que é que nós devemos frutificar? Então, nós vamos ver aqui 4 motivos diferentes pelos quais nós devemos frutificar. E o primeiro desses motivos, irmãos, é porque Jesus, ele ordenou. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em João 15, versículo 16, na parte A. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, irmãos, nós vemos aqui claramente que não se trata de uma opção, mas de uma ordem de Jesus. Todo cristão deve frutificar. Todo cristão deve produzir as qualidades do fruto do Espírito, ou as virtudes do fruto do Espírito. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos frutificar. E o segundo motivo do porquê nós devemos frutificar é para que não sejamos lançados fora da videira. Então, aqui nós temos uma das evidências de que aquela teoria de uma vez salvo, sempre salvo, ela não é válida. Olha só o que a Bíblia nos diz em João 15, versículos 2 e versículo 6. 2 e 6. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Versículo 6 agora. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Bom, nós já comentamos sobre isso. Aquele que está na videira e que não frutifica, ele vai ser tirado da videira. Ele vai secar e vai ser lançado no fogo. Reparem, irmãos, que nós não estamos falando aqui de pessoas não crentes, mas nós estamos falando de crentes, uma vez que se tratam de pessoas que estiveram ligadas na videira e que foram tiradas porque não frutificaram. Como diz a verdade prática dessa lição na revista, o crente ele só terá uma vida frutífera se estiver ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Então, o primeiro motivo para que nós devemos, pelo qual nós devemos frutificar é porque Jesus ordenou. O segundo motivo é para que não sejamos lançados fora. E um outro motivo para nós frutificarmos, pelo qual nós devemos frutificar, é para testemunhar de Cristo, ou seja, para nós sermos testemunhas de Cristo. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Mateus 7, nos versículos 16 e 20. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Agora versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. O que está dizendo aqui, irmãos? Conforme nós já vimos, o fruto é que revela a árvore, ou seja, é pelo fruto produzido em nós que Jesus é revelado para muitas pessoas. Nós devemos nos lembrar que existem muitas pessoas incrédulas que a única Bíblia que eles leem é a vida do crente, ou seja, o testemunho do cristão através do seu comportamento, através da sua frutificação. Então, nós devemos frutificar, primeiro, porque Jesus ordenou, segundo, para que não sejamos lançados fora da videira, terceiro, para que possamos testemunhar de Cristo. E um outro motivo pelo qual nós devemos frutificar é para glorificarmos ao Senhor. Como nos diz João 15:8, já meditamos nesse versículo, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos.
Enfim, já comentamos sobre isso. Glorificar o Senhor não é somente um propósito da frutificação, mas um dos motivos pelo qual devemos frutificar. Nós somos escolhidos para frutificarmos a fim de que o nome do Senhor ele seja glorificado. Então nós temos aí os 4 motivos pelos quais devemos frutificar. Primeiramente, porque Jesus ordenou. Segundo, para que não sejamos lançados fora. Terceiro, para que possamos testemunhar de Cristo. E 4, para glorificarmos a Deus. Bom, vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos fazer uma rápida revisão sobre as virtudes do fruto do Espírito. Até porque, quando se fala novamente sobre uma vida de frutificação, nós estamos falando justamente da produção dessas virtudes na nossa vida. Então, nós vamos fazer uma rápida revisão. Então, vamos lá. A lista das 9 virtudes do fruto do Espírito, como os irmãos sabem, nós já estudamos de forma bastante aprofundada nesse trimestre, está lá em Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E nós vimos também que o fruto do Espírito consiste das 9 virtudes da personalidade de Deus que são implantadas pelo Espírito Santo no interior do crente, com a finalidade de conduzi-lo à imagem de Cristo. São qualidades morais de origem divina. E é bom lembrar que trata-se de um único fruto composto de 9 virtudes que podem ser divididas em 3 grupos distintos. O primeiro grupo é o grupo das chamadas virtudes universais. Esse grupo ele se refere ao fruto do Espírito em relação a Deus. E nesse grupo nós temos 3 das 9 virtudes do fruto do Espírito. Quais são? Primeiramente nós temos o amor, também chamado de fruto por excelência. Nós aprendemos na aula passada que o amor é a maior das virtudes. Nós aprendemos que existem 4 tipos de amor. O amor eros, que é o amor físico, o amor filho, que é aquele amor relacionado à amizade, o amor storge, que é aquele amor familiar, e também o amor ágape, que é o amor divino. Esse é o amor que representa a virtude do fruto do Espírito. E nós aprendemos também que o amor ágape ele tem 3 dimensões, sendo a primeira vertical, ou seja, de nós para com Deus. Nós aprendemos que a segunda dimensão é a dimensão horizontal, que é aquela de nós para com o próximo, e a terceira é uma dimensão interior, ou seja, para conosco mesmo. Nós também vimos que quem ama a Deus é aquele que obedece às suas palavras, isso é muito importante. E nós aprendemos também que o amor ele tem que ser manifesto como atitude, como comportamento, não pode ser só um sentimento, não pode ser somente uma motivação interior, mas tem que se refletir em comportamento e atitude. E um ponto importante que nós aprendemos também é que tanto os dons espirituais quanto as obras de caridade, ambos são nulos se não existir o amor, ou seja, perdem o seu propósito, conforme nós aprendemos em 1 Coríntios 13. E nós vimos também as características do amor nesse mesmo capítulo. E vimos também que toda a lei se resume no amor, sendo que quem ama cumpre aí toda a lei. E além do amor, neste grupo das virtudes universais, nós temos também o gozo, ou a alegria, que também é chamado de fruto da graça. Essa, irmãos, é a verdadeira alegria, aquela que não depende de circunstâncias, que não está atrelada a posses, que não está atrelada a bens materiais. É aquela alegria que é dada pelo Espírito Santo e que representa muito mais do que a felicidade. Ela é conhecida, ela é produzida pelo Espírito Santo, ela não é momentânea, ela é uma alegria constante, tá? Ou seja, não é uma emoção artificial, ela não vem das coisas terrenas, mas ela é baseada em uma relação com Deus. E a terceira virtude que nós temos nesse grupo das virtudes universais é a paz, que também é conhecida como fruto da confiança. Aqui, irmãos, nós temos aquele estado de tranquilidade, de quietude, que assim como o gozo ou alegria, não depende também de circunstâncias externas. É uma virtude espiritual que ela é produzida pela reconciliação do homem com Deus, pelo perdão que foi recebido. É ela que concede a graça de viver
em meio à corrupção, em meio à mentira, ao engano e etc., e manter-se tranquilo, manter-se em segurança com Deus. E nós aprendemos também que a paz, ela tem 3 dimensões. Nós temos a paz com Deus, que é a paz que vem da nossa conversão, que vem a partir do momento que nos reconciliamos com Deus através de Jesus Cristo. Então, trata-se de uma dimensão que a gente chama de dimensão ascendente, ou seja, do homem para com Deus. E a paz com Deus só é possível mediante a justificação pela fé. Além da paz com Deus, nós temos também a paz de Deus. É a paz de Deus, é aquela que tem uma dimensão interior. Trata-se daquela paz interior que nós recebemos do Espírito Santo. Não se trata aí de uma paz que vem de nós mesmos ou que vem do mundo. É algo que nós sentimos no coração quando nós estamos no caminho certo, quando nós tomamos decisões corretas. É como um sinal de aprovação da parte de Deus. E além da paz com Deus e da paz de Deus, nós temos também a paz com os homens. A paz com os homens, ela tem uma dimensão exterior. Então, nós sabemos que nem sempre é possível a gente ter paz com todos os homens, até porque a Bíblia diz, no que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Só que a questão é que nem sempre a paz depende de nós. Muitas pessoas, elas não vão querer ter paz conosco. Muitas não vão querer ter essa paz conosco, até pelo fato de sermos crentes. Mas sempre que depender de nós, a paz ela tem que existir. O crente ele não pode ser um gerador de contenda, ele não pode ser um gerador de inimizades. Então essas são as 3 virtudes aí, deste grupo das virtudes universais que dizem respeito ao fruto do Espírito em relação a Deus. Nós temos um segundo grupo, que é o das chamadas virtudes sociais, que refere-se ao fruto do Espírito em relação ao próximo. E da mesma forma que as virtudes universais, nós também temos, do grupo das virtudes universais, neste grupo nós também temos 3 virtudes do fruto do Espírito. Quais são? Nós temos a longanimidade, que também é chamada de fruto da perseverança. Nós estudamos que longanimidade é o mesmo que paciência, e que essa paciência ela tem que ser em relação às pessoas, mas também em relação às circunstâncias. Em relação às pessoas, a paciência ou a longanimidade, ela engloba vários aspectos, como paciência para suportar, para perdoar, para saber como tratar as pessoas, para consolar, para repreendê-las, enfim. E em relação às circunstâncias, a longanimidade ela engloba basicamente a paciência para suportar, mas não somente isso, para suportar, mas também para esperar. E nós aprendemos também que a paciência como virtude, ela leva o crente a esperar e a suportar, ela opera interiormente, né, em relação a nós mesmos, quando nós estamos passando aí por provações, e ela opera também exteriormente, ou seja, em relação ao próximo. Então essa é a longanimidade. Ainda neste grupo das virtudes sociais, nós temos a benignidade, que faz com que nós vejamos as pessoas como Jesus as vê. A pessoa que tem essa virtude, irmãos, ela olha para o próximo com um olhar de misericórdia, da mesma forma que Jesus. Mesmo que o próximo seja uma pessoa má, mesmo que o próximo seja até um inimigo, ele é visto como alguém que carece da misericórdia divina. Em resumo, a benignidade ela se refere à compaixão, ela se refere à misericórdia, ela se refere ao compadecimento em relação ao próximo. A benignidade ela se refere à disposição de fazer o bem para todos, tanto para pessoas que nos fazem o bem, quanto para os nossos inimigos. E nesse grupo, além da longanimidade e da benignidade, nós temos também a bondade, que é a capacidade de praticar o bem sem a expectativa de recompensa. Foi isso que nós aprendemos. A bondade ela não espera nenhum tipo de recompensa por parte daquele que foi beneficiado. A bondade ela é a benignidade em ação. E a benignidade e a bondade elas são conhecidas como fruto gêmeo. Por quê? Porque a benignidade é aquela que nos leva a ter compaixão, a ter misericórdia de alguém. Já a bondade é aquela que nos leva a ter atitudes para com aquele a quem se tem misericórdia. Ou seja, a benignidade é relacionada ao sentimento e a bondade ela é a prática da benignidade, ela é a generosidade em ação. Então, uma é relacionada ao sentimento, que é a benignidade, e a outra, que é a bondade, ela é relacionada à atitude. Por isso que é chamada, ambas são chamadas aí de fruto gêmeo.
Então, essas são as 3 virtudes deste grupo, denominado de virtudes sociais, que se referem ao fruto do Espírito em relação ao próximo. E o terceiro grupo, o grupo das demais virtudes, refere-se ao fruto do Espírito em relação ao seu próprio portador, ou seja, em relação a si mesmo. E da mesma forma que as virtudes universais e que as virtudes sociais, este grupo também tem 3 virtudes dentro deles. A primeira delas é a fé, também chamada de fruto da fidelidade. E nós aprendemos que a fé, como virtude do fruto do Espírito, ela traz consigo primeiramente a ideia de integridade, ou seja, trata-se aí daquela pessoa que é honesta, que não se corrompeu, aquela pessoa que é íntegra. A fé como virtude do fruto do Espírito, ela também traz consigo a ideia de fidelidade, daquela qualidade de quem é fiel, daquele cujo hábito, cujos comportamentos permanecem constantes. A fé também traz consigo a ideia de lealdade, né, daquela pessoa que é leal, que ela tem consideração aos preceitos que dizem respeito à honra, à honestidade. É uma característica daquele que honra os seus compromissos com responsabilidade e com retidão. A fé também traz consigo a ideia de sinceridade, que é aquele que se expressa, que age de modo verdadeiro, sem falsidade, aquela pessoa que denota confiança. E além disso, nós aprendemos também que a fé traz consigo 2 aspectos. O primeiro é o aspecto de confiar e o segundo é o de ser de confiança. Então nós temos aqui a fidelidade para com Deus, se fosse resumir, e a lealdade para com o próximo. Então a fé como fidelidade diz respeito não somente a confiar, mas também a ser uma pessoa de confiança. E além da fé, nós temos neste grupo também a mansidão, também chamada de fruto da submissão. A mansidão, irmãos, ela é acompanhada da humildade, nós aprendemos sobre isso também. Jesus, ele como maior exemplo, ele demonstrou essa humildade em diversos momentos, como por exemplo naquela ocasião em que ele lavou os pés dos seus discípulos. E a mansidão, ela se refere então a um comportamento modesto com os homens e um comportamento de submissão a Deus e à sua palavra. E nós temos que nos lembrar que ser manso não é ser fraco, não representa ausência de caráter, não representa concordar com tudo. E nós aprendemos também que aquele que tem essa virtude da mansidão, ele é submisso à vontade de Deus, ele está disposto a aprender sem ser orgulhoso e ele também mostra consideração pelas outras pessoas. E além da fé e da mansidão, nós temos aqui a 9ª e última virtude, ou qualidade do fruto do Espírito, né, que é a terceira deste grupo das demais virtudes, que é a temperança, também chamada de fruto da disciplina. Bom, a temperança, como nós aprendemos, ela está relacionada a se ter uma vida equilibrada, a se ter uma vida sóbria. Temperança, irmãos, é sinônimo de domínio próprio, é sinônimo de moderação. A temperança, ela ajuda o crente a ser moderado em todas as áreas e circunstâncias da sua vida, permitindo que ele tenha o controle sobre seus desejos e que ele tenha controle sobre as suas atitudes. E nós vimos também que a temperança ela é necessária em 3 áreas diferentes. É necessária nas atitudes, ou seja, temos que ter temperança no agir. É necessária nas palavras, ou seja, temos que ter temperança no falar. E ela também é necessária nos pensamentos, ou seja, temos que ter temperança no pensar. Então, essas são as 9 virtudes do fruto do Espírito, dividido em 3 grupos distintos, e nós vimos cada uma delas de forma bastante aprofundada aí no trimestre que está se encerrando. E nós aprendemos também que o amor é a base para as demais virtudes do fruto do Espírito, e que cada uma dessas demais virtudes nada mais são do que diferentes formas de manifestação do amor. Nós vimos que o gozo é o amor sorrindo, a paz é o amor repousando, a longanimidade é o amor sofrendo, a benignidade é o amor mostrando compaixão, a bondade é o amor agindo, a fé é o amor confiando, a mansidão é o amor suportando e a temperança é o amor controlando. E a Bíblia nos diz também que contra essas coisas não há lei, ou seja, não existe, irmãos, restrição em relação ao fruto do Espírito, diferente das obras da carne, cuja restrição para quem as pratica é não herdar o reino de Deus. Mas no caso
das virtudes do fruto do Espírito em si, não existe restrição nenhuma. Contra essas coisas não há lei. Bom, vamos então aí agora à nossa conclusão. O crente só terá uma vida frutífera se estiver ligado à videira verdadeira que é Jesus Cristo. Que pela ação do Espírito Santo venhamos a frutificar em todas as áreas de nossa vida, como novas criaturas que desfrutam do amor de Deus, para que seu nome seja glorificado. Bem, nós chegamos aí ao final de mais um trimestre abençoado, e que em nome de Jesus, o que nós aprendemos nesse trimestre não fique somente na teoria, mas que nós venhamos a frutificar de forma abundante, buscando aí no Espírito Santo, em oração, para que nós possamos desenvolver cada uma das qualidades, cada uma das virtudes do fruto do Espírito em nossas vidas. E aqui nós temos aí o tema do próximo trimestre, que nós estaremos iniciando o estudo dele a partir da próxima semana. O caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Então, eu tenho certeza que vai ser mais um trimestre abençoado, onde nós falaremos sobre o caráter do cristão, usando aí vários exemplos de homens e mulheres de Deus mencionados pela Bíblia Sagrada. Então será mais um trimestre abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.